Eu perguntei a ela assim, Sandra, mas você é o quê? Porque eu só vejo Sandra nas redes sociais. Né? Eu falei, mas você é o quê? Você é coach? Você já era palestrante? Ela falou, não, eu sou uma pessoa que está debaixo da graça e da dependência do Pai. Né? Então, né, debaixo dessa graça, debaixo dessa dependência, né, nós vamos orar para que o Senhor te use mais uma vez, faça o sobrenatural através da sua vida, amém? Senhor Deus, neste momento, meu Pai, nós queremos te apresentar mais uma vez a tua serva. Nós queremos, Deus amado, em nome de Jesus, pedir, Senhor, que ela seja canal de bênçãos mais uma vez, meu Pai, usada por Ti. Que ela venha, Santo Deus, ser um instrumento Teu para abençoar, Santo Deus, as nossas vidas e para nos revelar, Deus amado, o Pai de amor que o Senhor é. Deus, fica à vontade, meu Pai, para usar a sua serva, que não seja ela, mas que seja o Senhor, meu Pai. Que não seja o que ela quer dizer, mas que seja aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A pressão é grande, né? Uma apresentação dessa, oh meu Deus. Eu quero te dizer para você que é um grande privilégio para mim ser considerada uma ministra de cura do Senhor. Nenhum outro título me interessa. Enquanto o Senhor estiver me dando graça para levar aquilo que Ele tem feito em mim e através da minha vida, poder semear na vida de vocês, é um grande privilégio. Mas deixa eu contar uma coisa só para vocês e mais 13 mil pessoas que estão nos acompanhando. Eu semeio porque eu preciso semear, tá bom? Eu estou aqui porque eu sei o quanto que eu sou carente de cura. E eu estava falando exatamente isso para a Elaine. A gente começa o processo, eu lidero junto com o meu marido um programa de cura. É o nosso 4º programa de cura. Eu fiz o meu primeiro programa, depois eu facilitei em mais 2. E agora a gente está liderando um programa e eu fico impressionada com o quanto essas verdades, elas ainda precisam alcançar algumas áreas da minha vida, sabe? Tem área que eu acho que eu já rompi, aí quando eu chego lá eu vejo que eu não rompi quase nada. E é por isso que o nosso lema qual é? Enquanto houver fôlego, eu preciso de cura. Então, quando a gente interrompe o processo, não é porque a gente não sabe que a gente precisa. A gente sabe que a gente precisa, mas às vezes começa a doer, porque dói, não dói? Dói. Eu tenho certeza, vocês estão ainda... Hoje que vocês vão ter contato com a 2ª literatura, mas até a 1ª literatura já é confrontadora, não é? Uma visão de cura é confrontadora. Agora, conta pra mim, o que vocês aprenderam numa visão de cura? Vocês aprenderam que vocês são o quê? Um espírito. Eu sou um espírito. Tenho uma alma. E moro nessa mansão aqui. Vamos repetir então? Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Qual é a importância de entender isso? Por que eu preciso entender isso? Porque muitas vezes eu fico irada, por exemplo, e isso acontece comigo ainda hoje, e aí quando eu não sei quem eu sou, o que acontece? Eu sou a ira que a minha alma produz. Eu sou o vício que a minha alma produz. Eu sou a intolerância que a minha alma produz. E aí, se eu sou, o ser não é uma coisa estática? Isso aqui é uma... Isso aqui não cansa o nome disso. Mas isso aqui é uma mesa, é ou não é? Sim. Se é uma mesa, ela vai deixar de ser mesa? Não. Então, se eu sou a ira que a minha alma produz, eu não vou deixar de ser. Mas quando eu entendo que eu tenho uma alma que por ser disfuncional, ela produz algumas coisas, mas que eu a tenho. Então, se eu tenho, eu posso fazer o que eu quiser com ela, não posso?
Eu tenho essa mesa, eu posso usar a mesa como a minha base, eu posso usar a minha mesa para servir o que eu quiser. Então eu deixo de ser aquilo e passo a governar aquilo, e passo a comandar aquilo. Essa é a importância. Quando eu leio o Salmo 26, por exemplo, não sei se é 26 ou 27, mas Davi estava sendo atacado. E ele vai falando no decorrer do Salmo quem é o Senhor para ele. E no final, lá no verso 14, ele fala assim: confia em Deus, confia no Senhor, tenha fé, tenha coragem. Ele está falando aquilo para ele mesmo. Mas quando você lê o Salmo fora do contexto, você acha que Davi está vivendo o momento mais tranquilo da vida dele. E ele está dizendo tudo aquilo para ele mesmo no momento de ataque, no momento em que ele está sofrendo ataques. E aí eu comecei a refletir. Por que Davi, um homem como todos nós, com dificuldades, Davi certamente tinha uma dificuldade de rejeição acentuada, porque quem conhece a história de Davi sabe que o seu pai sequer lembrava que ele existia, é ou não é? Então você pode imaginar que na alma de Davi havia uma dor de rejeição. E isso lá no Salmo 27 ele mesmo fala. Ele fala: ainda que o meu pai e a minha mãe me rejeite, o Senhor jamais me rejeitará. Aleluia. Então ele sabe da dor que ele sente, mas ele sabe também quem é a fonte dele. E aí ele diz: ninguém, todo mundo aliás, pode me rejeitar, mas ninguém é tão fiel quanto o meu Deus, e ele jamais me rejeitará. O que faz de Davi esse homem tão, um homem que foi considerado, o único aliás, considerado um homem segundo o coração de Deus? Ele dá a resposta para a gente. Lá no versículo 5, ele fala assim: porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? O que ele está ensinando para a gente? Ele está ensinando que ele tem uma alma, que a alma dele se abate, que a alma dele fica perturbada, mas ele está ensinando o que nós aprendemos numa visão de cura. Quem manda na nossa alma? Quem manda na sua alma? Eu. E você é o quê? Um espírito cheio de Deus. A sua identidade, hoje nós vamos falar sobre isso, já está firmada, ela já existe. Agora nós só precisamos tomar posse dela. Amém? Amém. Quem me servir um copo d'água vai ganhar 5 galardões, porque eu combinei com meu pai, tá bom? Hoje, então, nós vamos trabalhar o Revendo as Bases. Tudo que eu vou falar para vocês está aqui, nesse livro que chama Revendo as Bases. O que é Revendo as Bases? Por que está escrito bases aqui? Nós vamos comparar a nossa vida com uma construção. Isso aqui é uma construção, certo? Para ser feita essa construção, o que foi feito primeiro? Os alicerces, a base, é ou não é verdade? E quando a gente olha para um prédio, para a aparência dele, você imagina já como está a base dele, é ou não é? Quando a base não está boa, o que aparece? Rachadura, aparece trinca, todo mundo fica com medo, aquele negócio vai desabar, é ou não é verdade? Então, as nossas bases emocionais, as nossas bases psicológicas, elas também revelam muito de nós. A nossa estrutura, né? Quem que já ouviu assim, eu não tenho estrutura para isso. De que estrutura a pessoa está falando? Ela está falando de estrutura psicológica. As bases, onde estão firmadas as suas emoções. Quando uma pessoa diz, eu não tenho estrutura, ela está dizendo, qualquer emoção me desestabiliza. Eu sou suscetível às minhas emoções.
Ou seja, eu não consigo fazer como Davi. Quando a minha alma está angustiada, quando a minha alma está agoniada, quando eu estou quando a minha alma está entrando em crise, tem pelo menos 3, ela falou. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar disso. Nós vamos entender como as nossas bases emocionais são construídas no decorrer da nossa vida. O pastor Josimar vai dizer que as nossas bases, elas são construídas num período que compreende da infância até a adolescência. A psicologia também vai dizer isso. Até os 12 anos, 12, 13 anos, é quando as nossas bases estão sendo construídas. Esse o momento em que nós dependemos de alguém estar investindo em nós. Entende isso? Depois dos 13 anos, eu quero te contar uma coisa hoje. Depois dos 13 anos, já é por sua conta. Já é por sua conta e risco. São as suas escolhas. Até os 12, 13 anos, é aquilo que o seu pai, o seu cuidador, ou quem tinha uma figura de pai, uma figura paterna, quem era responsável por você, mas uma figura masculina. Pergunta para mim assim, Sandra, por que uma figura masculina? Por que uma figura masculina? Estava só esperando você me perguntar, para eu te contar. Deixa eu te contar. Quando Deus fez a terra, Ele chamou quem para entregar o governo da terra? E Adão é o quê? E aí Ele deu para Adão a responsabilidade de chamar à existência a identidade de tudo que Ele tinha criado. Quando Ele disse, você vai dar nome. Dar nome é o quê? É dizer o que aquilo é. Eu sei que por vários motivos, muitas mães precisam fazer o papel de pai e de mãe. Eu quero te incentivar nesta noite, se esse é o seu caso, a fazer o papel de mãe. Sabe por quê? Você não dá conta de fazer o papel de pai. Então, faça o seu papel como mãe e ore para que Deus envie paz, para que Deus seja o pai do seu filho. Porque se você tentar ajudar Deus, às vezes a gente não consegue, né? Sara tentou ajudar Deus. Lembra de Sara? A mulher de Abraão? Ela tentou ajudar Deus, não tentou? O que ela fez? Ela fez Abraão gerar Ismael. Todas as vezes. Não é não para você chorar. Eu sei que isso vai mexer com a maioria de nós, tá? Não tem problema. Aliás, você pode chorar sim, porque quem chora ganha ponto, tá? Pode chorar, vale a pena chorar. Mas glória a Deus que ainda dá jeito. Que nós estamos aqui. Deixa eu contar para vocês. Deixa eu falar de mim. Eu tenho 45 anos. Ai, eu estava só esperando para ouvir essa parte. Dia 3 de novembro eu faço 46 anos. Dia 18 de dezembro eu vou concluir a minha primeira graduação. Glória a Deus. E não foi não por falta de oportunidade. Não foi por falta de habilidade. Não foi por falta de inteligência. Foi por pura indisciplina. E hoje nós vamos trabalhar as bases de disciplina. Mas deixa eu te contar. Tem jeito para mim, então tem jeito para você. Entende? Se está tendo jeito para mim, minha irmã, meu irmão, eu vim só para te dizer isso. Tem jeito para você. Quando eu entrei no programa de cura, e eu costumo dizer que Satanás nem pede o respondo mais, porque eu faço isso melhor que ele. Eu me exponho, eu não me incomodo de me expor. Quando eu entrei no meu primeiro programa de cura, eu tomava, para dormir toda noite, 10 comprimidos de Roipinol.
Sabe o que é roipinol? Quem aqui já ouviu falar no Boa Noite Cinderela? Já ouviu? Roipinol é o remédio que mistura com álcool para fazer o Boa Noite Cinderela, que é uma porção que o homem dá para a mulher para ela apagar e ele fazer tudo o que ele quer com ela. Eu tomava 10 comprimidos toda noite para dormir. Tomar roipinol e escovar os dentes era a mesma coisa, sabe? No segundo passo do programa de cura, a pessoa que é a minha mentora hoje, a Fabi, contou que ela era viciada em tarja preta. Nós vivemos num auto-engano tão grande que você sabia que eu não sabia que eu era viciada em tarja preta? Tomando 10 comprimidos de roipinol toda noite. Por quê? Porque eu tomava com receita médica. Mas ele me receitou, né? Aí quem nunca? O não está fazendo efeito hoje. Aí você toma 1,5 hoje. Aí eu dormi melhor com 1,5. E aí você toma 2, você toma 3, você toma 4 e vai. E aí quando a Fabi falou que ela era viciada em tarja preta e que ela tinha decidido encarar a dor dela e parar de tomar remédio, eu falei, eu acho que eu vou fazer isso também. Cheguei em casa, tinha uma caixa de roipinol, eu falei, mas para fazer isso eu vou ter que jogar no vaso e dar descarga, porque se ficar lá eu vou recair. Eu já conhecia, eu já sabia o que eu estava fazendo. E aí eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não quero ser viciada em tarja preta mais. Não estou falando que você chegar em casa e jogar seus remédios fora não, tá? Estou contando da minha história só para dizer para você que tem jeito para você. O mais importante é você sair daqui hoje entendendo que você é um projeto que Deus sonhou com você. Deus desenhou você. E Deus não é um Deus que erra. Se Ele te fez com um propósito para cumprir uma missão. Independente de qual seja a sua história, ela faz parte da missão que Deus tem para você. Como todo o meu trajeto, como toda a minha dor, como todo o meu sofrimento, foi para me trazer aqui, nessa noite, dizer para você, tem jeito para você, a sua história também. Sabe por quê? Porque José do Egito, quando ele olhou para o rosto dos irmãos dele, ele tinha a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Sabe o que ele falou? Não foram vocês que me venderam como escravos. Não foram vocês que me colocaram na prisão. Não foram vocês que fizeram com que eu sofresse tudo que eu sofri. Foi um plano de Deus para que eu estivesse nesse lugar, nesse tempo, a fim de salvar vidas. Aceita a sua dor, aceita a sua história, entrega ela para Deus e Ele vai dar um novo significado para a sua vida. E Ele vai dizer para você, face a face, como Ele fez com Jó. Você é meu filho amado. Você é a minha filha amada. E você vai passar, a partir daí, a ter as maiores e melhores experiências com o Senhor. É só isso que Ele deseja. Porque Ele não te chamou para fazer nada, embora você tenha uma missão, tá? Deus te chamou para ser sal da terra e ser luz do mundo. Amém? Agora, diante de tudo isso que eu já falei, que nem estava no meu script, vamos falar do Revendo as Bases? O texto base está em Mateus 7, de 21 a 28, que diz assim. Aí no seu livro tem, na sua Bíblia tem, se você quiser acompanhar, tá bom? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome,
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha para o seu coleguinha ou para a sua coleguinha e fala assim: um homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Uma casa construída sobre a rocha não cai. Ainda que os ventos venham, ainda que a tempestade venha, se a casa estiver construída sobre a rocha, ela não cai. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Não parece nesse texto que Jesus estava irritado? Sabe assim, quando o pastor sobe no púlpito para dar aquela chamada, sabe que você fala assim: nossa, pastor hoje, né? Tá? Então, mas Jesus, ele estava na verdade ensinando um princípio. E como a melhor forma de ensinar um princípio, e Jesus fazia isso muito bem, é contar uma história. Porque se eu te ensinar um princípio apenas, muito provavelmente você sai daqui sem compreender o princípio. Você pode até decorar, mas como eu cheguei aqui e contei para vocês que para lidar com a minha dor, que para lidar com a minha alma, eu tive que enfrentar a dor, eu tive que tomar decisões, como eu contei a minha história, e quando eu conto uma história, o que acontece? Você também se aproxima de mim, você olha para mim e pensa: ela é gente como eu, então se tem jeito para ela, tem jeito para mim também. Então você passa a acreditar, aí é o momento que você compreende o princípio. Então Jesus, ele estava ensinando um princípio, e para isso foi como se ele dissesse assim: o Senhor tolo e o Senhor sábio procuraram um lugar para construir uma casa. Os dois procuraram um lugar perto do mar e passava também um rio. Os dois escolheram o mesmo lugar. Só que o tolo, ele chegou lá, e aí, se ele é tolo, ele olhou o que? A aparência do lugar. E aí ele falou assim: o melhor lugar para construir a minha casa é de frente para a praia. É mais fácil, porque eu posso cavar, construir as minhas bases na areia, é ou não é? Quando você vai cavar na areia, não é fácil? E se ele é tolo, o tolo quer o quê? Facilidade. Então, ele foi lá, perto da praia, de frente, para construir a casinha dele. Enquanto o sábio escolheu um outro lugar, o tolo escolheu várias ferramentas. Mas o sábio, porque ele escolheu construir a sua casa sobre a rocha, ele escolheu apenas duas ferramentas: uma marreta e uma talhadeira. Lucas 6,48 conta que o sábio cavou profundamente na rocha. Ele cavou uma profunda vala. O tolo cavou com o pai, até com a mão, porque estava fácil. A casa, quem você acha que ficou pronta primeiro? A casa do tolo. A tolo ficou muito rápido. Enquanto o sábio ainda estava lá cavando na rocha, o tolo já tinha erguido aquela
bela construção. Sabe do que eu estou falando, sabe? Sabe? Quando a aparência é mais importante. E aí o sábio, o tolo já tinha erguido aquela construção. E ele ainda olhava para o tolo e falava assim: cara doido, cara mais retardado, quem é que fica cavando em rocha? E ele está lá, e cavando, e cavando, e cavando. Quando a casa do sábio ficou pronta, o tolo já estava fazendo a primeira reforma na casa dele. As pessoas comparavam as duas e achavam que o sábio era doido e pobre. Porque além de ter construído na rocha, ele também não se importou muito com a aparência da casa dele. Ele só queria uma casa confortável. Quando a casa do sábio ficou pronta, as duas casas eram boas, tinham duas casas boas. Mas um dia Jesus disse que aconteceu o quê? Uma tempestade na nascente do rio. E se você sabe como essas coisas funcionam, se cai uma tempestade na nascente do rio, o que acontece? A água desceu com muita força e quebrou tudo pela frente. Mateus 7:25 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e juntos deram com ímpeto contra a casa. O rio encheu, a correnteza desceu com as barreiras caídas e todo tipo de destroço, muita água e lama passou com violência sobre as duas casas. O que isso nos ensina? A tempestade vai cair na casa do tolo, mas vai cair também na casa do sábio. Quando a tempestade passou, não havia mais duas casas. Qual a casa que estava de pé? Havia uma casa do sábio arranhada, com vidros de janelas quebradas, portas arrancadas, mas de pé. Sabe, a morte vem, quando o luto vem, quando o divórcio vem, quando a tristeza vem, quando a dor vem, a sua casinha, dependendo de onde ela está construída, ela pode continuar de pé. Mas todo mundo vai perceber, vai ou não vai? É saudável também. Se veio tempestade, pode deixar aparecer. Mas a enxurrada afofou a areia debaixo da casa do tolo e arrancou e o destruiu. E destruiu a casinha dele completamente. O que Jesus queria ensinar? Nós não podemos impedir a tempestade. O diferencial entre o que aconteceu à casa do sábio e do tolo não foi a tempestade, mas o tipo de terreno que escolheram para construir. Ter bases sólidas é mais importante do que ter uma fachada bonita. Ter uma casa bonita é bom, não é? Parecer que você tem muito equilíbrio, que você é sensato, que você é equilibrado, é bom, não é? Então, mas é muito melhor quando isso é de verdade. E para isso ser de verdade, você precisa encarar a sua dor e entender aonde que as suas bases estão e como elas estão. Se as bases estiverem sólidas, quando a tempestade vier, você só se aquieta e espera ela passar. Se a sua maior preocupação for com a fachada, com a sua aparência, com as máscaras que escondem os defeitos, quando a tempestade vier, ela vai derrubar a sua casa. Deixa eu te contar uma coisa, a gente fala de máscara e parece que usar máscara é um problema. Todo mundo usa máscara, tá? Máscara é persona, é personalidade. É como vocês estão aqui para falar com vocês, para pregar com vocês. E eu não posso falar com vocês do mesmo jeito que eu falo com meu filho deitado lá em cima da minha cama. Isso significa que eu exponho a minha personalidade de pregadora aqui. Eu exponho a minha personalidade de estudante lá na faculdade. Então, não tem nada de errado em usar máscara. O que tem de errado é você confundir as suas máscaras com quem você é. O que tem de errado é onde as suas máscaras estão construídas. Entende? Antes de contar a parábola, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor,
vai entrar no reino dos céus, mas apenas quem? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E aí ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Quantas pessoas você conhece que aceita Jesus e começa a crescer? Jesus não está dizendo que o que eles fizeram foi de mentira, muito pelo contrário. Quem já tentou expulsar demônio de mentira aqui? Você sabe que se você expulsar demônio de mentira, o demônio te dá uma surra. Então, se você expulsou, foi de verdade. O que você fez foi de verdade. Mas Jesus fala assim: afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. Ou seja, o que você fez lá no passado. O que Jesus está dizendo é que se você começa um caminho com Ele e abandona esse caminho, e depois vai no dia do seu juízo final e diz para Ele: mas olha, eu caminhei com você. Ele fala: afaste-se de mim, você que hoje praticou iniquidade. Antes de chegar aqui, você está praticando iniquidade. O que Jesus está ensinando? Ele está dizendo de perseverança. Ele está dizendo de perseverança. Para você trilhar um caminho com Jesus, você precisa todos os dias, morrer. Ele te chamou para quê? Para morrer. E por que você não consegue morrer? Porque a cultura te diz que você tem que ser feliz. Jesus não diz que Ele te chamou para ser feliz. Ele te chamou para ter vida abundante. E vida abundante é morte todos os dias para as suas disfuncionalidades, para os gritos da sua alma, para que Ele reine, para que Ele viva em você. Então, eu quero te dizer, e eu costumo falar que eu nem sinto, porque a maioria dos pregadores fala assim: sinto ser eu a te dizer. Então, eu nem sinto. Eu quero te dizer que a vida abundante que Jesus já conquistou na cruz por você passa pela morte. Eu estava ouvindo o testemunho, eu não posso falar o nome dele, mas ele é o missionário que eu mais amo, que ele trabalha na faixa de Gaza. E ele fala assim: eu não consigo entender vocês. Ele vem para o Brasil e ele fala: eu não consigo entender vocês. Vocês têm tudo aqui para amar Jesus. E vocês não conseguem amar Jesus. Ele está dizendo que tudo que ele deseja lá na faixa de Gaza é ter a liberdade que nós temos para amar Jesus, para adorar Jesus. E o que nós fazemos com essa liberdade? Nós usamos em função do nosso próprio umbigo. Mas eu nem vim aqui para dizer isso, tá bom? Eu vim aqui para te dizer que não importa como a sua corrida começa. Não importa. O que importa é como a sua corrida está indo, é como ela termina. E você sabe que a sua corrida pode terminar hoje. Então, acorda. Acorda. Você não sabe quando Jesus vai voltar e você não sabe quando você vai. Então aproveita hoje a oportunidade que Ele está te dando. Amém? Amém. Bases sólidas e fincadas no terreno certo garantem que você vai terminar bem. Sabe por quê? Vida abundante não significa que não vai ter tempestade. Vida abundante significa que no momento da tempestade você vai ter serenidade para esperar a tempestade passar. Isso é prosperidade. Prosperidade não é saber, aliás, prosperidade não é viver sem dificuldade. É saber o que fazer no momento da dificuldade. E vocês vão aprender que o que a gente faz no momento da dificuldade é entregar a dificuldade para Deus e esperar para Ele resolver. É com Ele, não é com você. Quanto mais jeitinhos a gente dá para resolver a dificuldade, pior a dificuldade vai ficando. Quem sabe do que eu estou falando?
Sabe aquela dívida que você foi lá no agiota e pegou dinheiro emprestado para pagar a dívida? E aí o agiota começou a te cobrar e você foi lá no outro agiota e pegou mais dinheiro emprestado para pagar aquele agiota. E depois, no final das contas, né, cada jeitinho que você dá, a dificuldade só aumenta. Como que o tolo conserta o seu casamento, por exemplo? Ele finge que está tudo bem, que todo mundo briga. Todo mundo briga, gente. Isso é normal. Ele finge que está tudo bem. Como é que o sábio conserta o seu casamento? O sábio reconhece que tem dificuldade. Ele para, ele ouve, ele conversa, ele tenta resolver as dificuldades junto com o seu cônjuge. Ele não nega. Quando o sábio está cavando o seu ministério com marreta e talhadeira, o tolo já está lá divulgando nas mídias sociais, né? Porque é tão mais importante aparecer. Eu estou querendo trabalhar com você uma construção e ver como estão as suas bases. Zacarias 4:10 diz assim: aquele que despreza os pequenos começos. É lindo, já? Zacarias 4:10. Aquele que despreza os pequenos começos vai se arrepender quando perceber que o dia dos pequenos começos ainda está presente no dia das grandes realizações. Você está começando um percurso com o Senhor. Esse é o tempo de começar. Esse é o tempo de perseverar. Esse é o tempo de entender que você está dando os primeiros passos num processo que vai durar a sua vida inteira. Esse é o tempo de dizer eu quero e deixar Deus fazer. E não fugir quando as coisas começarem a doer, tá bom? Eu tenho duas notícias para você. Duas notícias ruins. Quer saber? Se não quiser, eu não conto não. Sua base tem que ser trabalhada por você. Por que é importante entender isso? Porque você vem para a minha palestra. Quem mais veio aqui da palestra? Maravilhosa! Você vem na palestra da Surama, muito maravilhosa. Você vem na palestra da Sandra, mais ou menos. Mas você sai daqui achando que porque você ouviu o meu testemunho, porque você ouviu a palestra da Surama, já está tudo bem com você. É ou não é? Quando você vai no encontro com Deus, por exemplo, você sai de lá cheio de unção, você sai de lá e o seu sistema fala assim: agora a sua vida está resolvida. É ou não é? Quem nunca? Aqui, deixa eu te contar, eu vim aqui para destruir o seu mundinho. Não tá. Não tá. Na quarta-feira, a ira já tomou conta de você, a dificuldade já apareceu e você já está achando que não tem jeito para você. É ou não é verdade? Quem nunca? Pois é. Sabe o que é isso? Isso chama sabotar processo. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada dia. Que brilha cada dia. Gostei. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada dia mais e mais e mais até ser dia perfeito. O que isso significa? Significa que você está começando um processo hoje. E amanhã ele tem que continuar. E depois de amanhã ele tem que continuar. E depois de amanhã ele tem que continuar. Até quando, Sandra? Não vai acabar nunca mais? Vai acabar no dia que você quer morrer, amor. Então, vamos continuar. Senão a gente já faz uma oração, você vai direto, entendeu? E a gente acaba o processo. Mas enquanto você... Tô brincando, tá, gente? Não vou orar para ninguém morrer, não. Mas enquanto você estiver aqui, o caminho é de aperfeiçoamento. E eu quero te dizer que desde que o pecado entrou no mundo, o nosso aperfeiçoamento passa pela dor. O que Deus disse? Da terra vai brotar o quê? Cardos e espinhos. Ele está nos dizendo que nada de bom vai fluir em lugar nenhum
se não houver luta, se não houver dor, se não houver plantio. O problema é que a dor chega e o que a gente faz? A gente quer ir embora e deixar a dor como se fosse possível. Eu atendo gente e aí as pessoas chegam cheias de dor e elas falam, eu tenho certeza que se eu conseguir mudar dessa cidade, se eu conseguir um outro lugar para mim, as coisas vão melhorar. O que você acha? Você acha que vai melhorar? Quantas vezes você quis mudar de lugar para melhorar as coisas? Sabe, aquela vizinha que você não aguenta, que você quer estrangular. E aí você acha que se você mudar, for morar em outro lugar, as coisas vão... Eu tô assim, tá bem pequenininha. Aqui, eu quero te dizer que você pode mudar para onde você for. Onde você for, vai ter uma vizinha pegando no seu pé. Até você entender que aquela vizinha é o seu caminho de aperfeiçoamento. Então já para e fala, Deus, o que você está querendo me ensinar mesmo? Já aceita e começa o processo. E começa, entende? Eu sei, tá? Que essa não é uma palavra assim, é dura, né? Chega, dói aqui, mas faz parte. É importante, tá bom? Bora. Eu tenho até que hora para falar? Até amanhã, né? Gostei. Primeira base, a base de identidade. Pergunta para mim assim, Sandra, o que é base de identidade? O que é base de identidade? Aí, é a noção de quem você é. Olha para sua coleguinha ou para o seu coleguinha e fala assim, identidade é a noção de quem você é. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Agora fecha o seu olho só um pouquinho. Responde aí, só você. Quem é você? Quem aqui falou, eu sou a mãe de fulano? A mulher de ciclano? Não? Opa, já tá bom. Quem teve dificuldade de responder? Quem tem coragem de admitir? Tá tudo bem com você? Você sabe exatamente quem é você? Eu sei, tá? Eu sei das coisas, como disse o pastor Josimar, eu sei das coisas. A nossa maior dificuldade é saber exatamente quem nós somos. A nossa maior dificuldade, nós não sabemos nem do que nós gostamos. Se alguém te perguntar assim, você gosta de quê? Aí você fala, eu não. Você não sabe quem você é, você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você não gosta, porque nós acostumamos a deixar a vida nos levar. Nós acostumamos a não parar para refletir sobre isso. Porque quando a gente para e reflete sobre isso, dói. Porque você se depara com verdades que você não quer. E aí o que você faz? Você foge de novo, achando que fugir vai resolver. Não vai. Nós confundimos identidade com papéis. Então, você não é a mãe, você não é o pai, você não é o funcionário tal, você não é a assistente social, você não é a psicóloga, você não é a dona de casa. Mas eu já quero ventilar para você que Jesus diz quem você é. E Ele diz que você é sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Sandra, o que eu tenho que fazer para ser sal da terra e luz do mundo? Porque nós acostumamos com um discurso religioso que diz que você tem que ser sal da terra. Você tem que ser luz do mundo. Eu quero te dizer que não é verdade. Você já é. Porque Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Você já é. E deixa eu te contar outra coisa. Deus não é doido. Ele não faria luz para botar embaixo dessa mesa. Ele não faria luz para botar embaixo de cadeira. Ele te fez para te colocar em lugares altos. Glória a Deus.
A única forma do reino de Deus crescer, minha irmã e meu irmão, é se você crescer. Porque o reino de Deus é você. O reino de Deus sou eu. E para de ter medo de crescer. A gente acha que a gente tem medo do fracasso. Acha ou não acha? A gente acha que a gente sabota os processos por medo de fracasso. É mentira. Você tem medo do sucesso. O fracasso já é garantido. Você não precisa fazer nada para fracassar. Agora, para ter sucesso, você tem que ter disciplina, você tem que ter amor próprio. Para ter sucesso, tem que cavar. Para ter sucesso, tem que batalhar. Então, você sabota o processo por medo do sucesso. Mas eu vim aqui falar para você, tem jeito para você. Pode parar de sabotar. Vai dar certo. Vai doer, mas vai dar certo. Tá bom? Nós vamos trabalhar na base de identidade 4 áreas. A identidade moral, tudo isso você vai trabalhar vindo aqui nos compartilhamentos, tá bom? A identidade moral, que diz da sua ética, que diz do como você se vê, uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, tá bom? De como está a sua construção interna acerca de você mesmo e do que você faz, tá? Identidade sexual, né? Eu nasci, eu sou, o sexo é a identidade, é a certeza de quem você é. E isso independe do que você faz. Então, se você é homem, faz faxina dentro de casa, você não vai se sentir mulher porque você fez faxina não, tá bom? Você não vai se sentir mulher porque você cuida de crianças. Quando a sua identidade está firmada, independente do que você faça, existe no seu sistema a certeza de quem você é. A identidade financeira, se você é pobre ou se você é rico, tudo isso foi construído pelo seu pai lá na sua infância. E é pelo seu pai. Sandra, eu não tive pai. Não tem problema, alguém construiu. Eu não sei como foi construído, mas alguém construiu. E este é o momento de você olhar para ver como foi feita essa construção, como está essa base, essa identidade, essa certeza de quem você é. E a identidade espiritual que eu acabei de dizer para você, que a identidade é como você se vê em relação ao Senhor. Quando esses 4 pilares estão bem resolvidos, nós encaramos a vida de frente. E não importa o estado em que você esteja, você sabe quem é e você está resolvido quanto a isso. Um homem bem resolvido, como eu já falei, em sua identidade sexual, ele pode fazer coisas de mulher que isso não vai abalá-lo. Eu te convido a se debruçar sobre o estudo da sua identidade, para ir construindo. Esse é um processo, tá? Para ir construindo, porque a maioria de nós viemos de famílias disfuncionais, onde os nossos pais não tinham nem ideia do que eles estavam fazendo conosco. E isso não significa que é porque eles são ruins, isso significa que eles também não receberam. Eles fizeram o melhor que puderam por nós. Então, quando você vem para olhar para dentro de você, não é para culpar ninguém. Como eu te disse, aquilo que fizeram com você te construíram mesmo, até os 13 anos. Mas depois disso, é a sua escolha. Tá? Isso é duro, né? Você teve escolha. Ah, mas eu era muito... Era, mas você teve escolha. E se você parar para pensar, você vai admitir junto comigo que a escolha sempre foi nossa. Não é? Existe um conceito na psicologia chamado retificação subjetiva. Sabe o que isso significa? Isso significa um conserto subjetivo, para você olhar para todas as situações da sua vida e fazer a seguinte pergunta: qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte nisso? Você não é só a vítima nunca, tá bom?
E eu não estou, querendo colocar peso sobre você, porque eu sei que tem situações que a gente vive que parece que realmente a gente não tinha nenhuma escolha. Até nessas, quando você crescer um pouco mais, você vai compreender que alguma escolha você teve. Tá bom? A primeira base, então, foi a base de... Primeira base foi a base de... Identidade. Que é, o que é a base de identidade? A noção de quem você é. Muito bem. Segunda base, repete comigo. Amor fundamental. Amor fundamental. Essa base é a certeza do amor paterno. Então, quando você tem certeza que papai te ama, e ele te ama incondicional, despretensiosamente e individualmente. Você pode dizer que a base está tudo bem com você? O seu pai te amou incondicional, despretensiosa e individualmente? Se ele te amou, então você é uma pessoa bem amada, e isso significa que você tem um bom alicerce para se relacionar com as pessoas. É essa base que dita o tom dos seus relacionamentos. É essa base que faz com que uma pessoa passe lá do outro lado da rua e você faz assim, sabe? Às vezes você faz até, eu pulo, e aí a pessoa não olhou. Quando essa base está tranquila, quando essa base está bem fundamentada, a pessoa não olhou por quê? Porque ela não me viu. Mas quando essa base está assim, ela não olhou por quê? Nunca mais eu falo com ela também. Ela fingiu que não me viu porque achou que eu estava ficando doida. Aqui, você passa a se relacionar com as pessoas, entendendo que elas também têm a individualidade delas. Quando essa base está firmada, mesmo que a pessoa não quis falar comigo, o problema é de quem? É meu? Foi ela que não quis falar comigo. E aí, não é assim, porque às vezes você fala assim, problema dela. Mas não. Ela não deve ficar bem hoje. Sabe aqueles dias que você sai de casa, mas você não quer nunca nem olhar para a cara de ninguém? Então, você também tem esses dias. Tem ou não tem? Aí você fala assim, então, mas nesses dias eu sou educada e eu cumprimento todo mundo. Então, mas é você. Tá? É você, não é ela. Ela pode, nesses dias, não ser educada e não cumprimentar. É um direito dela. Mas quando a sua base, a sua estrutura de amor está tranquila, quando você sabe quem é o seu pai. Jesus falou para a mulher samaritana o quê? Mulher, no dia que você beber da água que eu te der, você jamais terá sede de amor, sede de aceitação, sede de reconhecimento. Quando essa base está bem firmada, você bebeu da água da fonte, e tudo que você precisa é só estar com ele. Tudo bem se não te olharem, tudo bem. Tudo bem se não falarem com você, tudo bem. A pessoa pode não estar bem mesmo. Você vai lidar com isso com serenidade, com equilíbrio. E deixa eu te contar, quando você aprende a fazer isso, acontece uma mágica. Você começa a atrair as pessoas. E porque as pessoas vão passar a te amar de verdade. Porque você vai facilitar a vida das pessoas, sabe? Agora, quando você não tem uma base de amor fundamental bem firmada, acontece uma coisa. Não vou falar de você não, vou falar de outra pessoa, tá? É aquela pessoa que não veio hoje
E aí você começa a se relacionar com ela, e ela vai até você com um copinho. Sabe aquele copinho de água que a gente tomou, assim? Um copinho, ela fala assim, enche o meu copinho de amor. Aí você vai lá e enche o copinho dela de amor. Aí no outro dia ela vem com 2 copinhos. Enche os meus copinhos de amor, você enche. No outro dia ela tem um baldinho, aí você enche. No outro dia ela tem 2 baldinhos e você enche. Até o dia que ela estiver com uma frota de caminhãozinho na sua porta, esperando que você encha os caminhõezinhos de baldinhos de amor. E aí você fala, eu não dou conta. Ela fala, você não presta. Conhece ninguém assim não, né? Você faz tudo e mais um pouco, porque você também não sabe colocar limites. Você não sabe dizer para ela, olha só, eu só tenho um copinho para te dar, tá? A gente vai se relacionar muito bem, mas eu vou te dar esse copinho. Você não sabe? E aí vira aquela confusão, porque ela te acusa de não ter enchido a frotinha de caminhão dela, e você acusa ela porque você sempre fez tudo por ela. Entende? É insano, né? Né que é? Pois é. Quando a nossa base de amor fundamental está firmada no Senhor, os nossos relacionamentos vão se equilibrando. Nós vamos dar para as pessoas aquilo que a gente acha que tem para dar. E nós vamos receber das pessoas o que elas quiserem nos dar. Porque é um direito delas, ela não é? Então, vamos prosseguir, né? Nossa noção de beleza física e emocional está ligada a essa base também, tá? Porque se o seu pai diz para você que você é bela, papai sabe das coisas. Ele não errou quando te fez com esse cabelo, ele não errou quando te fez com essa pele, ele não errou quando te fez com essa forma. Por quê? Porque ele não erra. E quando você aceita o amor dele, você para de reclamar da sua aparência também. Você faz as pazes consigo mesma. Você faz as pazes com o espelho. Quem aqui já está desejando hoje ter base de amor fundamental bem estruturada? Né? Amém? Tem jeito! Sem essa base, a pessoa tem muita sede de afeto que se manifesta de várias formas. E eu citei apenas uma delas. Essa certeza lhe dá a facilidade de se relacionar com o mundo a partir da premissa de que você é aceita e amada. Não importa o que façam. Essa pessoa me ama, é só porque ela tem um problema. Hoje ela está com um problema. Entende? Você parte desta premissa. Sabe por quê? Porque se o seu pai te ama, e o seu pai é nada mais, nada menos que o dono do universo. E se ele te ama, todo mundo te ama. Aqui, eu tenho certeza que é impossível a pessoa me conhecer e não me amar. De verdade, eu não sou amável, gente? Fala a verdade. Eu tenho certeza que estão me amando. Aqui, 40 anos, me sentindo a pessoa mais rejeitada do mundo. Eu tenho uma prótese total no quadril direito. Isso significa que todo o meu quadril é de metal. E quando eu tinha 8 anos, uma bactéria entrou dentro do meu fêmur e começou a corroer grande parte do meu quadril. E eu passei por um tempo de enfermidade, um tempo muito longo. E eu era uma menina bonitinha, jeitosinha, simpática, carismática, a menina inteligente na escola. E por causa dessa enfermidade, eu fiquei 1 ano afastada da escola e voltei para a escola, de cadeira de rodas. Com 8 anos, olha só, hein? Tinha um menino que pagava picolé para mim todo dia na hora do recreio. Pessoa com 8 anos já flertava. Deus sabe das coisas. E quando eu voltei de cadeira de rodas, o que aconteceu? Nunca mais rolou picolé. Mas a pessoa é para frente. Foi lá e falou aqui, por que você não paga mais picolé para mim? E ele falou assim, agora você é aleijada. Eu entendia bem de dor. Porque eu tive a dor dos meus ossos se quebrando dentro de mim.
É uma dor lacinante. É uma dor desesperadora. Mas quando esse menino falou isso para mim, a única coisa que eu fui capaz de pensar foi: eu nunca mais posso sentir essa dor na minha vida. Porque se eu sentir essa dor de novo, eu vou morrer. E para não ser rejeitada, eu não tinha limites. Eu não dizia não para ninguém. Eu mentia para ser assim.